meus colegas estudantes. Encontramos novamente comigo Mariane Santa no programa Ensino à Distância. Na aula anterior já aprendemos sobre cálculo diferencial e integral. E hoje continuaremos a aprender sobre a integral definida e suas aplicações. Tomem atenção para assistir esta aula até o fim. Boa aulinha para vocês! O nosso encontro de hoje é cálculo de área da região limitada pela curva f de x e eixo de x no intervalo fechado a B do eixo de x. Baseando a posição da região que ser calculada, existem duas fórmulas. Primeiro é f de x ou y maior ou igual a zero no intervalo a B significa o valor de y maior ou igual a zero. Então, o gráfico vai ser eixo y, eixo de x. O gráfico de f de x ou y está localizada acima do eixo de x. No intervalo a e b, então a representa uma reta e B também representa uma reta. E depois, esta área que podemos calcular, qual é a área desta região? Então, a área indicada é aqui, f de x. Esta curva é f de x. Região indicada, limitada pela função f de x, eixo de x e reta x igual a A e reta x igual a B. Então, a fórmula é área igual integral de A a B da função f de x em relação a x. Outra fórmula é 2 f de x ou y menor ou igual a zero no intervalo a B. Então, o gráfico eixo de x e eixo de y. O gráfico da função está localizada abaixo do eixo x. Aqui representa uma curva. E depois existem duas retas, reta A e reta B. A e B representam números do eixo de x. Então, esta área, esta região que podemos calcular a área. Então, a fórmula que ser utilizada é A igual
menos porque a área indicada abaixo do eixo X. Então, menos integral de A a B da função f de x em relação a x. Então, isso é duas fórmulas que podemos utilizar neste tópico. Então, vamos continuar a solucionar as questões que vamos utilizar estas duas fórmulas. Ok, vamos olhar o exemplo. Calcule a área da região limitada de cada figura. Então, primeira figura, vamos observar a região indicada está acima do eixo X e limitada pela função f de x ou y igual a 3 e reta x igual a 1 e x igual a 4. Então, de forma simples, podemos fazer assim, a área igual, aqui apresenta um quadrado, então de lado 3, então, podemos resolver rapidamente, 3 quadrado igual a 9. Mas, neste assunto, não é utilizar forma simples. Ou esta questão, podemos descobrir o resultado do nosso olhar. Por exemplo, aqui temos quantos quadrados aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quadrados. Sem calcular, podemos obter o resultado. Mas agora, vamos tentar utilizar as fórmulas apresentadas. Então, f de x ou y igual a 3. E depois, a igual a 1 e b igual a 4. Então, a fórmula é área igual integral de 1 a 4 da função 3 em relação a x. Então, integral de 3 é um número constante. Então, integral de 3 é 3x. 3x de 1 a 4. Agora, a partir daqui, podemos substituir os limites ou os números intervalos. 3 vezes 4 menos 3 vezes 1. Então, igual 12 menos 3. 12 menos 3 igual 9. Unidade da área. Então, o resultado final desta questão é 9 unidade da área. Então, este resultado está de acordo com a maneira simples. 9, resultado 9, aqui também resultado 9. A figura apresentada, podemos calcular aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a mesma coisa. Então, a fórmula é confirmada. Ok. Questão 2 apresenta um gráfico também. A região indicada está localizada abaixo do eixo X.
e limitada pela função f de x ou y igual a menos 4. E duas retas, x igual a 2 e x igual a 8. Então, de forma simples, podemos escrever assim, apresenta um quadrado, então, normalmente, comprimento vezes largura. Então, aqui, 2 até 8, a distância é 6. A distância é 6, e depois 0 até menos 4, a distância é 4. Então, 6 vezes comprimento vezes largura, ou 6 vezes 4, igual 12. Agora, vamos utilizar a fórmula de integral. A área igual, porque a região indicada está localizada abaixo de eixo de x. Então, podemos utilizar a segunda fórmula. Menos integral de a b da função f de x em relação a x. Aqui, f de x é menos 4. E depois a, 2 e b, 8. E então, menos integral de 2 a 8 da função menos 4 em relação a x. Então, o resultado de integral é menos sinal menos daqui, e depois tem 2 menos. Então, 2 sinal de menos. Então, 4x, resultado de 4. 4 é constante, então, resultado da integral é 4x, dá de 2 a 8. Agora, podemos simplificar menos vezes menos igual a mais, então 4x de 2 a 8. A partir daqui, podemos substituir 4 vezes 8 menos 4 vezes 2 igual 4 vezes 8 igual 32 e 4 menos 2 igual 8. Então, o resultado é 32 menos 8. 6 vezes 4 igual 24. Então, aqui também o resultado é 24. 32 menos 8 igual 24. Unidade da área. Então, está combinado ou confirmado esta fórmula. O resultado final é 24 unidades da área. Ok, terceira questão. Podemos observar que a região indicada está localizada acima do eixo x. Esta região, limitada por função f de x igual a x ou y igual a x. E depois, outra reta é x igual a 4. Então, o intervalo é 0 a 4. Aqui apresenta um triângulo retângulo.
Então, se usamos forma simples, então a área igual 1 sobre 2 vezes base vezes altura. A base aqui é 1, 2, 3, 4. E altura até neste ponto. Então, 1, 2, 3, 4. O resultado é 4 vezes 1 dividido por 2 igual 2, vezes 4 igual 8, unidade da área. Agora, nós vamos utilizar a fórmula de integral. F de x igual x, A igual a 0 e B igual a 4. A região indicada está em cima do eixo x. Então, podemos utilizar a primeira fórmula. Então, área igual integral de A a B da função f de x em relação a x. Ou igual integral A igual a 0 e B igual a 4, f de x igual a x em relação a x. Então, integral de x igual x, coeficiente de x igual a 1, expoente 1 também. Então, vamos fazer assim, 1 sobre 1 mais 1, x elevado 1 mais 1, de 0 a 4, igual 1 sobre 2 x ao quadrado, de 0 a 4. Agora, a partir daqui, podemos substituir os limites no resultado. Então, 1 sobre 2 vezes 4 ao quadrado, menos 1 sobre 2 vezes 0 ao quadrado. Então, o resultado, 1 sobre 2 vezes 16, menos, qualquer número multiplica com 0, o resultado sempre 0. Então, o resultado final é 16 vezes 1 dividido por 2 igual 16 vezes 1 igual 16, 16 dividido por 2 igual 8, unidade da área. Então, o resultado final é 8, unidade da área. Questão 4. Observa que a região indicada está abaixo do eixo x. E depois, de forma simples, podemos fazer um triângulo retângulo, apresenta um triângulo retângulo. Então, a fórmula do triângulo, fórmula simples, é 1 sobre 2 vezes base vezes altura. Ou 1 sobre 2. Aqui, base é 4. E depois altura é 4. Ou podemos também, esta parte é a base, outra parte é altura. Então, a base é 4 e a altura também 4. Então, o resultado, 4 vezes 1 sobre 2 igual a 2, vezes 4 igual a 8, unidade da área. Mas aqui é forma simples. O objetivo não é utilizar esta forma. Agora, vamos utilizar
a fórmula apresentada na integral. Aqui a função, a região é limitada pela função, esta função ainda desconhecido, então vamos descobrir, vamos tentar descobrir. Esta reta passa pelo dois pontos, vários pontos, mas dois pontos fixos são 4 e 0 e menos 4. Então, vamos fazer assim, 4 e 0 e 0 e menos 4. 4 e 0, considera x1 e y1. Então, significa x1 representa 4 e y1 representa 0. E depois, aqui, a segunda coordenada, x2 e y2. x2 representa 0 e y2 representa menos 4. Então, a fórmula que ser utilizada para encontrar a função é y menos y1 sobre y2 menos y1 igual x menos x1 sobre x2 menos x1. Y menos y1 aqui é 0 sobre y2 é menos 4 menos y1 igual 0. Então, igual x menos x1 aqui é 4 sobre x2 é 0 menos y menos x1 igual 4. Então, y menos 0 igual a y, menos 4 menos 0 igual menos 4, igual x menos 4 sobre menos 4. Então, menos 4 e menos 4 podemos cancelar. Então, o resultado final é, y igual x menos 4. E assim, f de x igual x menos 4. Agora, vamos entrar na fórmula. A área igual como a região está acima, está abaixo do eixo x. Então, menos integral f de x integral de a b da função f de x em relação a x. Podemos substituir menos integral a, valor de a igual a 0, e depois b, 4, da função f de x igual a x menos 4. X menos 4 em relação a x. Agora, menos integral de x igual a 1 sobre 2 x quadrado. Menos integral de 4 igual a 4x. De 0 a 4. Agora, vamos substituir. Sobre 2 vezes 4 quadrado menos 4 vezes 4.
menos 1 sobre 2 vezes 0 ao quadrado menos 4 vezes 0. Igual menos 4 quadrado igual 16. 16 vezes 1, 16. Dividir por 2 igual 8. Menos 16. Agora, 0. 1 sobre 2 vezes 0 igual 0. Menos 4 vezes 0 igual 0. Então, o resultado é 0. Igual menos 8 menos 16 igual menos 8. E assim, menos vezes menos igual mais, positivo. Então, o resultado final é 8 unidades da área. Meus alunos, a minha esperança é os seus sucessos. Terminamos o nosso encontro de hoje e bom trabalho e até mais. Colegas estudantes e telespectadores, foi a nossa aula de matemática que acabamos de aprender. Espero que esta aula sirva nas vossas aprendizagens. Finalmente chega na hora. Eu, Mariane Santa, e a equipe que trabalha agradecemos a vossa atenção. Voltaremos a aprender na próxima semana com este título. Até a próxima!